Tem algo errado com a forma como estamos vivendo. Nos ensinaram que bastava estudar, trabalhar duro, casar, conquistar bens, e que então a alma estaria satisfeita. Mas o que fazer quando, mesmo com tudo isso, ainda existe um vazio, quando o coração grita por um sentido que as conquistas não conseguem preencher? A verdade é que você pode ter sucesso aos olhos do mundo e ainda assim estar completamente fora do propósito de Deus. E o pior, viver assim não é só cansativo, é perigoso. Poucos falam disso, mas existe uma geração inteira exausta por não saber por que acorda todos os dias. Pessoas cheias de atividades, mas sem direção. E talvez você esteja entre elas. A boa notícia é que o plano de Deus para a sua vida não é confusão nem repetição vazia. É propósito, identidade e paz. E esse plano não está escondido. Ele já está em movimento, esperando que você o descubra, um passo de cada vez. Tudo começa com uma decisão: parar de sobreviver e escolher viver com sentido. Nesse vídeo, você vai ser guiado por uma jornada poderosa de autodescoberta espiritual. Vamos juntos desbloquear os sinais que Deus tem dado sobre o seu chamado, entender o que o céu escreveu a seu respeito e aprender como viver uma vida com frutos que permanecem, aqui e na eternidade. Mas antes de mergulhar, curta este vídeo e se inscreva no canal, porque essa pode ser a mensagem que vai mudar não apenas a sua semana, mas o seu destino. O clamor da alma. Quando sentimos que falta algo, há momentos em que tudo parece estar no lugar. Saúde em dia, contas pagas, rotina estabelecida, mas ainda assim, um silêncio ensurdecedor ecoa dentro da alma. É como se faltasse uma peça no quebra-cabeça da vida. Um vazio que nem o sucesso, nem os relacionamentos, nem os prazeres momentâneos conseguem preencher. Esse incômodo, por mais desconfortável que seja, pode ser o começo de uma virada espiritual. É o espírito sussurrando que há mais. Muitos tentam calar essa voz com distrações, mas os sábios a escutam. E é justamente nesse clamor da alma que o caminho do propósito começa a se desenhar. Essa sensação não é nova. Moisés experimentou isso no palácio do Egito, mesmo cercado de luxo. O coração dele ardia por algo maior do que a posição que ocupava. Ele sentia que seu destino não era o trono, mas algo ligado à libertação. Também vemos isso em Neemias, que vivia uma vida estável como copeiro do rei, mas ao ouvir sobre o estado de Jerusalém, foi tomado por uma angústia que o empurrou para seu verdadeiro chamado. Em ambos os casos, o vazio interior não era a ausência de Deus, mas o próprio Deus convocando para algo novo. Esse clamor é como uma sirene suave que toca no íntimo e nos leva a questionar: será que estou no lugar certo? Será que minha vida está alinhada com o que fui criado para ser? Se essas perguntas têm martelado o seu coração, saiba que você não está perdido, está sendo atraído para algo maior. Essa inquietação é o despertar do espírito para a realidade de que fomos criados com um propósito específico. A vida é curta demais para ser vivida apenas para pagar boletos ou cumprir tarefas automáticas. Muitos tentam sufocar esse chamado interior com trabalho excessivo, redes sociais, vícios ou até mesmo com atividades religiosas sem profundidade. Mas o vazio continua ali, insistente. Isso acontece porque fomos criados para um relacionamento íntimo com Deus, e tudo o que foge disso vai sempre parecer pequeno. Salomão, com toda a sua sabedoria, riqueza e prazeres, chegou à conclusão de que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes 1:14. Ou seja, até mesmo os maiores feitos da terra se tornam insignificantes quando a alma está desconectada da eternidade. O primeiro passo para encontrar o propósito, portanto, é ouvir esse clamor ao invés de ignorá-lo.
quando a alma começa a gritar. Não é hora de se afastar, é hora de se aproximar. Uma boa prática é escrever um diário espiritual, anotar o que te incomoda, quais sonhos adormecidos ainda moram em você, que tipo de causa te emociona. Outra dica valiosa é conversar com alguém de fé, alguém maduro espiritualmente, que possa te ajudar a interpretar esse vazio como uma convocação divina. Às vezes, Deus usa até mesmo as nossas insatisfações como bússola. Esse vazio interior pode até parecer um problema à primeira vista, mas na verdade é um presente disfarçado. Ele nos livra da acomodação, nos arranca da mediocridade e nos empurra em direção ao nosso verdadeiro destino. É como o desconforto da águia quando chega a hora de voar. O ninho já não é mais suficiente. Deus está nos chamando para sair do confortável e entrar no sobrenatural. E enquanto muitos se distraem tentando silenciar esse clamor, outros se ajoelham, perguntam, buscam e encontram respostas que transformam tudo. Talvez você esteja lendo isso agora, com o coração apertado, sentindo que essas palavras tocaram exatamente onde estava doendo. Isso é sinal de que o Espírito está te atraindo para um novo tempo. Não se trata apenas de fazer mais, mas de viver com sentido. E quando você entende que há um plano desenhado por Deus para a sua vida, tudo muda. A próxima pergunta que surge naturalmente é: será mesmo que Deus tem um plano para mim? E é aí que começamos a olhar para uma promessa poderosa, escondida no coração das Escrituras. Deus tem um plano, a promessa que transforma tudo. Existe uma verdade silenciosa, mas revolucionária, que muitos cristãos ainda não compreenderam plenamente. Deus tem um plano específico para cada pessoa. Não é um roteiro genérico, nem um destino padronizado, mas uma jornada única, detalhadamente escrita pelas mãos do Criador. Jeremias 29:11 traz à tona essa promessa com clareza. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa declaração não é poesia abstrata, é uma afirmação direta de propósito divino. Quando compreendida, ela muda completamente a maneira como enxergamos a vida. Muita gente vive como se estivesse perdida num labirinto, tateando no escuro em busca de sentido. Elas acordam todos os dias esperando apenas sobreviver, quando na verdade foram chamadas para florescer. Essa promessa de Jeremias foi dada a um povo que estava no exílio, longe de casa, ferido e desanimado. Mesmo naquele cenário de dor, Deus garante que seus planos continuam de pé. Isso nos ensina que o plano de Deus não depende das circunstâncias estarem favoráveis. Pelo contrário, muitas vezes é no caos que ele começa a revelar o que realmente preparou para nós. Não é raro encontrar pessoas que olham para a própria vida e dizem: Deus esqueceu de mim. Mas quando olhamos com mais atenção para a Bíblia, percebemos que até os momentos de aparente silêncio de Deus são parte do processo. José, vendido pelos irmãos e preso injustamente, parecia esquecido. Mas anos depois, ele entendeu que tudo aquilo fazia parte de um plano maior para salvar vidas. Gênesis 50:20. O plano de Deus pode até parecer estranho num primeiro momento, mas ele nunca erra na rota. Cada detalhe tem propósito, mesmo os que hoje você ainda não entende. É importante também destacar que esse plano não é apenas sobre o que fazer, mas sobre quem se tornar. Deus não está apenas preocupado com o seu destino, mas com a sua transformação ao longo do caminho. Às vezes, Ele permite que percamos algo, não para nos ferir, mas para nos moldar. A dor, quando entregue nas mãos de Deus, vira ferramenta de construção. Por isso, ao buscar o plano de Deus, mais do que perguntar para onde estou indo, pergunte também em quem estou me tornando.
Essa é uma chave que abre muitas portas na jornada do propósito. Uma maneira prática de se conectar com esse plano é dedicar tempo a conhecer a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Não se trata apenas de ler por obrigação, mas de buscar respostas. Comece com livros como Provérbios, que traz sabedoria prática para o dia a dia, e os Evangelhos, que revelam o caráter de Cristo, o maior exemplo de propósito vivido. Além disso, anotar versículos que falam diretamente ao seu coração pode se tornar um mapa pessoal de revelação. Quando você busca com sinceridade, Deus responde. Ele se revela àqueles que se aproximam com fome e sede. Outro ponto fundamental é entender que o plano de Deus não depende das suas habilidades, mas da sua disposição. Muitas pessoas se sentem incapazes, imperfeitas ou atrasadas demais. Mas Deus sempre usou os improváveis. Moisés era gago, Davi era o menor dos irmãos, Maria era apenas uma adolescente. O que eles tinham em comum? Um coração disponível. O plano de Deus não precisa da sua performance, mas da sua entrega. E é nessa entrega que os passos começam a fazer sentido, ainda que o caminho esteja encoberto. Se você chegou até aqui e percebe que há um plano, mas ainda não sabe qual é, não desanime. Você está mais perto do que imagina. Esse despertar já é um sinal de que o céu está te chamando para algo maior. E antes de descobrir o que fazer, é essencial descobrir quem você é, porque é a partir da sua identidade em Cristo que o verdadeiro propósito começa a se revelar. Identidade em Cristo, quem você realmente é. Muita gente passa a vida inteira tentando descobrir quem é. Buscam identidade em rótulos, títulos, profissões, relacionamentos, curtidas nas redes sociais, mas ainda assim não se sentem completas. O problema é que qualquer identidade baseada em algo passageiro está fadada a ruir. Quem se define pelo que faz, entra em crise quando não consegue mais fazer. Quem se vê pelos olhos dos outros se destrói quando é rejeitado. É por isso que Deus não nos convida apenas a crer nele, mas também a descobrir quem somos nele. E isso muda tudo. Efésios 2:10 afirma com poder: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Essa é uma das declarações mais profundas sobre identidade na Bíblia. Você não é um acidente nem fruto do acaso, você é obra-prima das mãos de Deus. Foi pensado, sonhado, planejado. E mais, já foi criado com boas obras específicas para realizar. Quando você entende quem é, começa a andar com outra postura. O mundo tenta te rotular, mas Deus já te chamou pelo nome. Olhe para a vida de Pedro. Ele era Simão, um pescador impulsivo, inconstante, cheio de falhas. Mas quando encontrou Jesus, recebeu um novo nome: Pedro, a rocha. A identidade que Cristo deu a ele não refletia quem ele era naquele momento, mas quem se tornaria em Deus. E isso também vale para você. A identidade em Cristo não é baseada no seu passado, mas no seu propósito. Não depende do que disseram sobre você, mas do que o Pai declarou. E quando você crê nisso, até sua maneira de pensar e reagir ao mundo muda radicalmente. A forma como você se vê define o quanto você consegue caminhar no plano de Deus. Se você se enxerga como um derrotado, agirá com medo. Se acredita que não tem valor, não ousará sonhar alto. Mas quando entende que é filho amado, herdeiro de promessas, chamado para impactar o mundo, aí o jogo vira. A Bíblia está repleta de lembretes sobre quem somos. Em Cristo somos nova criação, 2 Coríntios 5:17, mais que vencedores, Romanos 8:37, sacerdócio real, 1 Pedro 2:9. Essa é a verdade que sustenta seu propósito. Se
Quiser um exercício prático para fixar essa identidade, comece criando um mapa de identidade em Cristo. Escreva versículos que falam diretamente sobre quem você é em Deus e leia em voz alta todos os dias. Reforce isso com declarações, como eu sou filho amado, fui escolhido por Deus, tenho valor eterno. Você também pode colar esses lembretes no espelho, no celular, no caderno, lugares onde sua mente será confrontada com a verdade sempre que a dúvida tentar se infiltrar. Isso não é autoajuda, é renovação da mente, como Romanos 12:2 ensina. Outro ponto importante: sua identidade não se resume aos seus dons, cargos ou aparência. Ela é mais profunda. Às vezes Deus permite que algo que te definia seja tirado, um emprego, um status, uma habilidade, não para te destruir, mas para te revelar. Ele quer que você saiba que mesmo despido de tudo, continua sendo amado, chamado e escolhido. Foi o que aconteceu com Jó. Mesmo perdendo tudo, ele ainda podia dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19:25. A verdadeira identidade não se abala com o que muda, porque está firmada no eterno. E é a partir dessa identidade redescoberta que conseguimos entender o que Deus nos chamou para fazer. Porque o propósito não nasce apenas do que você pode fazer bem, mas de quem você foi feito para ser. Por isso, antes de sair buscando qual é o seu chamado específico, é necessário entender essa diferença essencial entre o chamado universal de todo cristão e o plano particular que Deus tem para cada um. Chamado e propósito, entendendo as diferenças. Muita confusão acontece quando as pessoas misturam chamado com propósito, como se fossem sinônimos perfeitos, mas há uma diferença sutil e poderosa entre eles. O chamado é a convocação de Deus para todos os seus filhos, enquanto o propósito é o modo pessoal como cada um vai viver esse chamado. Em outras palavras, o chamado é coletivo, mas o propósito é individual. Todo cristão é chamado a amar, servir, perdoar, evangelizar. Mas o propósito mostra onde, como e com quem você vai viver isso na prática. Por exemplo, Paulo e Pedro foram chamados pelo mesmo Cristo para pregar o Evangelho. Mas o propósito de Paulo era alcançar os gentios, enquanto o de Pedro estava mais ligado aos judeus. O chamado era o mesmo, mas a missão tinha caminhos diferentes. Quando alguém entende essa distinção, começa a caminhar com mais paz. Não é mais necessário copiar a trajetória de outros, nem se sentir inferior por não estar no palco, porque o propósito não depende de posição, mas de obediência. Há pessoas que vivem o plano de Deus cuidando de uma família, ensinando crianças, aconselhando um vizinho. O chamado universal está revelado claramente nas Escrituras. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Também nos chamou para sermos sal da terra, luz do mundo, pacificadores, ministros da reconciliação. Ou seja, há um modelo claro de vida cristã que todos devem seguir. Mas a maneira como isso se manifesta vai depender do seu contexto, dos seus dons, da sua história. Descobrir isso é como abrir uma janela e enxergar o céu azul depois de uma tempestade. É preciso tirar o peso de encontrar um propósito, como se fosse descobrir um segredo trancado num cofre. Deus não esconde sua vontade de quem quer cumpri-la. O que Ele deseja é que estejamos prontos para viver o chamado diário, mesmo enquanto buscamos o caminho mais específico. Às vezes, o propósito é revelado aos poucos, como uma estrada iluminada passo a passo. Por isso, quanto mais alguém obedece no simples, perdoando, servindo, orando, amando, mais o Senhor vai abrindo portas e clareando direções. Na prática, um bom começo é se perguntar: de que forma única eu posso viver o chamado de Cristo?
Talvez seja através da arte, da música, da medicina, do cuidado com idosos, do ensino, da escrita. Uma missionária pode estar num hospital, uma evangelista numa cafeteria, um pastor numa roda de conversa com amigos. Deus é criativo e intencional. Quando você se entrega ao chamado maior, ele revela o propósito menor. E o que parece simples aos olhos humanos pode ser grandioso no céu. Um erro comum é pensar que só está vivendo o propósito quem está em alguma posição de ministério. Isso é uma mentira. Viver o propósito não tem a ver com palco, mas com presença. É ser resposta de Deus onde Ele te plantou. Um mecânico que ora por seus clientes e trabalha com honestidade está vivendo seu propósito. Uma mãe que ensina os filhos no caminho da fé está cumprindo um chamado eterno. O propósito não é uma performance, é uma vida consagrada. E é justamente nessa entrega sincera, mesmo sem saber todos os detalhes, que começamos a ouvir com mais clareza a voz de Deus. Mas para isso, é necessário parar, silenciar, desligar o mundo e aprender a reconhecer o som suave do céu, porque a voz do Pai não grita, ela sussurra no íntimo e só é percebida por quem decide buscar um tempo de intimidade. Silêncio e intimidade, ouvindo a voz de Deus. Num mundo barulhento como o nosso, ouvir a voz de Deus se tornou quase um ato de rebeldia contra o sistema. O tempo inteiro somos bombardeados por notificações, opiniões, agendas lotadas, distrações que roubam a nossa atenção. E o mais perigoso disso é que nos acostumamos com o ruído. Mas a voz de Deus, diferente do que muitos imaginam, não compete com o caos. Ela espera o silêncio. Foi assim com Elias. Ele esperava ouvir Deus no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas o Senhor veio num sussurro suave. 1 Reis 19, 11 e 12. E isso continua acontecendo até hoje. A intimidade com Deus não se constrói com pressa. Ela exige desaceleração, pausa, entrega. A oração que transforma não é aquela feita em piloto automático, mas a que envolve o coração. E jejuar não é apenas ficar sem comida. É abrir espaço para que Deus ocupe o que antes era preenchido por distrações. Quando alguém se propõe a jejuar de verdade, está dizendo: Senhor, quero ouvir o que o mundo não consegue me dizer. E é nesse lugar secreto que as maiores revelações acontecem. Não à toa, Jesus muitas vezes se retirava para orar em lugares solitários. Se você está buscando direção, uma das chaves mais eficazes é estabelecer momentos sagrados no seu dia. Pode ser acordar 30 minutos mais cedo e ficar em silêncio, lendo a palavra, orando com sinceridade, escutando hinos ou apenas ficando ali disponível. Não subestime esses momentos. Grandes homens e mulheres de Deus construíram seus ministérios nesses encontros secretos. Daniel orava 3 vezes por dia, mesmo quando isso lhe custaria a liberdade. Jesus acordava de madrugada para estar com o Pai. Intimidade é prioridade, não sobra de tempo. É importante entender que ouvir a voz de Deus não é sempre algo audível. Às vezes ele fala por meio da paz que invade o coração, de um versículo que salta aos olhos, de uma palavra profética, de uma convicção inexplicável. Ele pode usar alguém para confirmar algo, ou até o ambiente ao redor. Mas, para reconhecer a voz do pastor, é preciso ter convivência com ele. Jesus disse em João 10, 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O segredo não está no volume, mas na conexão. Se você deseja ouvir Deus com clareza, experimente fazer um retiro espiritual pessoal. Pode ser num final de semana, desligando o celular, afastando-se de estímulos e focando apenas em oração, leitura da Bíblia e reflexão. Leve um caderno e vá anotando as impressões, pensamentos, versículos que tocarem seu coração. Isso vai treinando sua sensibilidade espiritual.
Outra prática poderosa é o silêncio intencional. Ficar de joelhos por 10 minutos sem falar nada, apenas escutando. Parece simples, mas é nesse silêncio que o Espírito fala verdades profundas. Às vezes, não ouvimos Deus, porque não damos espaço. Ele quer falar, mas a gente só pede, reclama, corre e nunca escuta. A intimidade requer abertura, vulnerabilidade, constância. Não é sobre fazer certo, é sobre estar presente. Comece com pouco tempo, mas seja fiel. Ele honra quem prioriza a presença. E quanto mais você ouve, mais você aprende a distinguir a voz dele das demais vozes. E é nesse processo que os próximos passos do propósito vão ficando claros. O que antes era dúvida começa a se alinhar com a palavra. O que parecia confuso se revela com nitidez. Mas para isso acontecer, é necessário mais do que silêncio. É preciso mergulhar no mapa que ele nos deixou. E esse mapa, cheio de pistas, direções e promessas, é a própria Escritura. A Bíblia como mapa. Encontrando direção nas Escrituras, imagine tentar chegar a um lugar desconhecido sem mapa, sem bússola, sem GPS. O risco de se perder é enorme. Agora, pense na jornada da vida. Como caminhar com segurança em um mundo cheio de vozes confusas e caminhos incertos? A resposta está num guia infalível, a Palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro antigo, é o mapa do propósito. Como diz o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela clareia a trilha onde nossos olhos não conseguem enxergar. Ela revela o que está oculto e dá direção em tempos nebulosos. Cada vez que alguém abre a Bíblia com o coração aberto, algo sobrenatural acontece. Deus fala, simples assim, e não precisa ser teólogo para entender. A própria palavra diz que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. João 16:13. Ele nos ensina, nos lembra, nos revela. É por isso que muitos sentem o versículo pular da página direto para o coração. A Bíblia é viva, é atual, é precisa. Se você busca respostas sobre identidade, chamado, decisões ou cura interior, elas estão ali, esperando para serem descobertas. A vida de tantos personagens bíblicos foi moldada pela escuta e obediência à palavra. Josué, por exemplo, foi instruído a meditar nela dia e noite. Josué 1:8, para ter sucesso na missão que Deus lhe confiou. E veja, ele não era sacerdote, era líder militar. Ou seja, a palavra não é só para quem prega, é para quem vive. Davi dizia que escondia a palavra no coração para não pecar. Jesus, ao ser tentado no deserto, não respondeu com opinião, mas com a Escritura. Isso mostra que, em tempos de ataque e dúvida, a Bíblia é espada afiada. Na prática, é importante desenvolver o hábito da leitura bíblica com profundidade, não apenas como um dever religioso. Separe um tempo tranquilo, escolha um evangelho ou uma carta paulina e leia com atenção, perguntando: o que Deus quer me dizer com isso hoje? Anote os versículos que tocarem o coração. Faça conexões com sua vida atual. Use versões diferentes da Bíblia para ampliar o entendimento. Se possível, leia em voz alta. Isso ajuda a fixar e internalizar a mensagem. Uma ferramenta preciosa é o uso de planos de leitura devocional. Aplicativos como o YouVersion oferecem planos temáticos sobre propósito, identidade, ansiedade, direção. Outra dica é usar Bíblias de estudo, como a Bíblia de Estudo Naá ou a Bíblia Thompson, que trazem notas e conexões riquíssimas. Participar de grupos de leitura bíblica ou células também fortalece a caminhada, porque compartilhamos revelações e crescemos juntos. A palavra, quando meditada em comunidade, se expande ainda mais. Não é sobre quantidade,
é sobre profundidade. Ler 10 capítulos sem reflexão não transforma tanto quanto meditar em um único versículo com o coração sensível. Às vezes, um único trecho é capaz de virar a chave de uma vida inteira. E quanto mais você mergulha, mais percebe que a Bíblia não é apenas um mapa, ela também é um espelho. Ela te mostra quem você é, onde está e para onde deve ir. E revela com precisão as ferramentas que Deus colocou em suas mãos para cumprir essa missão. Essas ferramentas são os dons espirituais, presentes que o próprio Espírito de Deus derrama sobre aqueles que estão dispostos a servir. Porque, quando alguém entende o que carrega, começa a compreender de forma prática como o propósito será executado. Os dons que você recebeu, ferramentas para o propósito. Uma das maiores revelações que alguém pode ter é perceber que Deus não apenas chamou, mas também equipou cada pessoa com dons espirituais. Não há ninguém sem habilidade. Não existe servo de Deus vazio. Desde o nascimento e especialmente após a conversão, recebemos ferramentas divinas para cumprir aquilo que fomos chamados a viver. Romanos 12, 1, Coríntios 12 listam diversos dons: ensino, serviço, generosidade, liderança, misericórdia, sabedoria, fé, discernimento, cura, entre outros. E esses dons não são decorativos, são operacionais. Foram dados para serem usados. O erro de muitos é pensar que dons espirituais são apenas aqueles mais visíveis, como pregar ou cantar. Mas o corpo de Cristo é composto por membros diferentes, com funções distintas, igualmente importantes. Paulo usa exatamente essa analogia. O olho não pode desprezar a mão, nem a cabeça pode dizer ao pé que ele não tem valor. 1 Coríntios 12, 21. Cada dom, por mais simples que pareça, é vital para que o reino avance. Deus ama usar aquilo que o mundo não valoriza. E quando colocamos os nossos dons à disposição, milagres começam a acontecer através das nossas mãos. Descobrir. Seu dom espiritual é como encontrar uma chave que abre a porta do seu propósito. E muitas vezes, essa descoberta vem pela prática. Comece se envolvendo com aquilo que te move. Se é ajudar, sirva. Se é aconselhar, escute com atenção. Se é interceder, ore por alguém. Observe aquilo que você faz com leveza e que abençoa outras pessoas. Também vale pedir feedback de irmãos maduros na fé. Muitas vezes, eles enxergam em nós aquilo que ainda não percebemos. Outra forma prática é fazer testes de dons espirituais que ajudam a identificar seus pontos fortes no serviço cristão. Mas os dons não se limitam ao ambiente da igreja. Deus também te deu talentos naturais que podem ser redimidos e usados para a glória dele. Sabe aquela habilidade com arte, com números, com comunicação, com liderança? Pois é. Tudo isso pode ser ferramenta de propósito. Um cristão que trabalha com excelência no mercado, com ética e amor, também está cumprindo missão. A diferença é que ele entendeu que seu dom não é apenas para ele, mas para impactar outras vidas. Propósito não é sobre autopromoção, é sobre edificação. Vale lembrar que os dons espirituais são ativados e fortalecidos à medida que nos aproximamos de Deus. Quanto mais você busca intimidade, mais sensível fica a ação do Espírito. E quanto mais usa o que tem, mais recebe. É como uma chama que cresce quando compartilhada. Paulo escreveu a Timóteo: reaviva o dom que há em ti. 2 Timóteo 1, 6. Ou seja, o dom pode esfriar se for negligenciado, mas quando alimentado, se transforma numa tocha capaz de iluminar e aquecer muitos ao redor. Se você ainda tem dúvidas sobre os seus dons, aqui vai uma dica simples e prática. Comece servindo. Não espere ter tudo claro para começar. O agir de Deus se revela no caminho. Muitas descobertas só acontecem em movimento.
Quando você se dispõe a fazer algo em nome dele, mesmo sem entender tudo, ele se encarrega de te mostrar o porquê. Lembre-se, Pedro só andou sobre as águas quando decidiu sair do barco. O dom se manifesta quando você decide confiar. É aí que algo maravilhoso começa a acontecer. Você percebe que, além dos dons, existe algo queimando no coração, uma paixão específica, um desejo profundo de contribuir em determinada área. E quando isso se alinha com o chamado, é como se o céu se abrisse e o caminho ficasse nítido. As paixões do coração, o que queima em você. Há algo muito especial nas paixões que Deus planta no coração de cada pessoa. Aquilo que te move, que te emociona, que te faz sentir vivo, geralmente aponta para o seu campo de missão. Não é coincidência você se sensibilizar por crianças abandonadas, por pessoas com depressão, por casais em crise ou por adolescentes confusos. Isso não é apenas sensibilidade, é direção. O propósito se torna mais claro quando identificamos essas paixões internas. Salmo 37:4 diz: Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando estamos alinhados com Deus, nossos desejos deixam de ser apenas nossos, tornam-se pistas do céu. Mas atenção! Nem toda paixão é propósito, e nem todo desejo vem de Deus. É preciso discernimento. A paixão que aponta para o propósito é aquela que permanece mesmo em meio às dificuldades, que não depende de reconhecimento ou retorno e que se conecta com o amor ao próximo. É aquela causa que, mesmo quando cansa, você não consegue abandonar. Mesmo sem palco, você continua servindo. Mesmo em silêncio, seu coração pulsa por aquilo. Essa constância emocional e espiritual é um bom sinal de que Deus está ali. Um exercício prático é se perguntar: o que eu faria pelo resto da vida, mesmo que ninguém me pagasse por isso? Ou ainda, com que tipo de dor do mundo eu me importo profundamente? Essas respostas revelam paixões legítimas. Escreva, reflita, ore. Se possível, compartilhe com alguém de confiança que conheça seu coração. Às vezes, uma conversa revela mais do que 1000 pensamentos soltos. E lembre-se, a paixão do coração, quando vinda de Deus, carrega um senso de missão que não desaparece com o tempo. Ao contrário, só amadurece. Outro sinal importante é observar o que te indigna. Sim, a indignação também pode ser uma pista. Moisés se indignou ao ver a injustiça com os hebreus e anos depois liderou o povo na libertação. Neemias se indignou com os muros destruídos e se tornou o restaurador de Jerusalém. Jesus, ao ver a hipocrisia no templo, virou as mesas e declarou o zelo pela casa do Pai. Se algo te incomoda profundamente, talvez Deus esteja te mostrando uma área onde você pode ser resposta. A paixão do céu muitas vezes começa com uma dor aqui na terra. Vale lembrar que nem sempre a paixão será algo emocionante ou grandioso. Às vezes é algo simples, mas consistente. Você pode sentir alegria ao acolher pessoas, organizar ambientes, escrever palavras que curam, ensinar crianças, visitar enfermos. Não despreze o que te move. Se te aproxima de Deus, se abençoa pessoas, se gera fruto espiritual, é digno. Deus não está buscando estrelas, mas corações disponíveis. E quando você une paixão com obediência, portas começam a se abrir de forma surpreendente. A paixão também precisa ser alimentada. Assim como o fogo se apaga quando não há lenha, o entusiasmo se esfria quando não há investimento. Leia sobre o assunto que te move, participe de projetos, procure mentores na área, estude, se aprofunde. Deus honra quem leva a sério os sinais que Ele mesmo plantou. E não se preocupe com a velocidade do processo. Quando a paixão está alinhada com o propósito, o tempo se torna aliado, não inimigo. Tudo acontece no ritmo certo.
E às vezes, o que te impulsiona tem relação direta com o que um dia te feriu. Deus tem o poder de transformar suas maiores dores em sua maior missão. Aquilo que te quebrou pode se tornar justamente o que vai te conectar com outras vidas. E é aí que as feridas deixam de ser apenas marcas e se tornam pontes. Feridas e histórias. Deus usa tudo, é difícil aceitar, mas algumas das experiências mais dolorosas da nossa vida podem ser, na verdade, parte do plano de Deus para nos formar e nos direcionar. Aquilo que parecia fim pode ser o início de um propósito maior. As feridas do passado, quando entregues nas mãos de Deus, viram instrumentos de cura para outros. Nada é desperdiçado, nada é em vão. Romanos 8:28 nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, até as lágrimas, as perdas, os traumas e os dias silenciosos. Quando olhamos para a história de José do Egito, vemos isso com clareza. Ele foi rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, mas no fim reconheceu: Deus transformou em bem o mal que vocês intentaram contra mim, para salvar a vida de muitos. Gênesis 50:20. Suas cicatrizes foram o testemunho de que Deus estava no controle o tempo todo. O que poderia tê-lo paralisado se tornou combustível para sua missão. E com a gente pode ser igual. As dores que vivemos podem se tornar as chaves que abrem portas para outros. Tem gente que acha que precisa estar curado 100% para ser usado por Deus. Mas a verdade é que Ele usa gente em processo. Ele pega vasos rachados e faz deles canais de água viva. Deus nunca exigiu perfeição, mas sim disposição. O testemunho mais poderoso é o daquele que diz: eu ainda estou em tratamento, mas já posso te contar quem é o médico. E quando você compartilha sua história com humildade e verdade, o Espírito transforma o seu passado em ponte de empatia. Porque gente ferida cura gente ferida. Um exemplo prático. Alguém que passou por um divórcio doloroso e foi restaurado por Deus pode ser usado para aconselhar e fortalecer outros casais em crise. Alguém que superou a depressão pode se tornar refúgio para quem pensa em desistir. O ex-viciado, o órfão, o abusado, o rejeitado, todos eles têm algo em comum: uma história que pode ser redimida. Quando colocamos nossas cicatrizes diante de Deus, Ele as transforma em marcas de vitória. E mais, Ele nos conecta com pessoas que precisam justamente da experiência que vivemos. Por isso é tão importante revisitar a própria história com os olhos da fé. Talvez você tenha vivido coisas que ainda não entende, que pareciam injustas ou absurdas, mas, aos poucos, Deus vai mostrando que mesmo os capítulos escuros têm valor. Uma boa prática é escrever sua trajetória, reconhecendo os momentos de dor e os aprendizados que vieram depois. Pergunte-se: o que Deus estava me ensinando ali? Ou, quem pode ser ajudado por essa parte da minha jornada? Você vai se surpreender com o quanto sua história pode iluminar outras. É claro que há feridas que ainda estão abertas. E tudo bem. O processo de cura leva tempo. Deus não apressa ninguém. Ele caminha junto. Mas saiba, mesmo durante a caminhada, Ele já pode te usar. O testemunho mais honesto é aquele que vem com lágrimas nos olhos, mas fé no coração. E quando você entrega sua história nas mãos dele, a vergonha dá lugar à graça e o medo cede espaço ao propósito. Porque no reino de Deus, até a dor tem função. E quanto mais você caminha com Deus, mais começa a perceber que os acontecimentos da vida não são aleatórios. Até as portas que se fecharam, os nãos que você recebeu e as reviravoltas inesperadas tinham um motivo. O que parecia desvio pode, na verdade, ter sido direção. Portas abertas e fechadas,
Discernindo os sinais, uma das formas mais sutis, porém poderosas, pelas quais Deus nos guia, é através das portas que Ele abre e das que Ele fecha. Mas o problema é que nem sempre sabemos interpretar esses sinais. Às vezes, o que parece um fracasso é, na verdade, uma proteção. E o que parece uma oportunidade perfeita pode ser uma armadilha disfarçada. É por isso que a sensibilidade espiritual é essencial na jornada do propósito. Apocalipse 3:7 nos lembra que só Jesus tem a chave de Davi e que o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Davi sonhava em construir o templo para Deus. Era um desejo nobre, puro, mas Deus fechou essa porta e disse: não será você, mas seu filho. 1 Crônicas 28:3-6. Isso mostra que até os bons desejos, se estiverem fora do tempo ou do plano, podem ser negados. E está tudo bem. Quando Deus fecha uma porta, Ele não está punindo você. Ele está te redirecionando. Quantas vezes oramos pedindo algo que não aconteceu e anos depois agradecemos por isso não ter acontecido? A porta que Deus fecha é muitas vezes a porta que mais nos livra. O oposto também é verdadeiro. Deus abre portas de forma surpreendente quando é o tempo certo. José foi tirado da prisão direto para o palácio. Paulo teve visões que indicavam para onde ir e para onde não ir. Esther foi posicionada como rainha em um tempo de crise nacional. Nada disso foi coincidência, foi propósito. E o mesmo Deus que abriu caminhos para eles também está atento ao seu trajeto. Quando você caminha em obediência, as portas certas se abrem com paz no coração, mesmo que o cenário externo pareça desafiante. Discernir esses sinais exige sensibilidade. Não é só questão de lógica ou aparência. Uma porta aberta nem sempre significa aprovação divina. E uma fechada nem sempre indica derrota. Por isso, é tão importante cultivar uma vida de oração constante. Quando oramos, ouvimos. Quando ouvimos, discernimos. E quando discernimos, evitamos dores desnecessárias. Uma dica prática é não tomar decisões movido apenas por urgência ou emoção. Espere em Deus. Peça confirmações. Se necessário, jejue. O Espírito Santo não é confuso. Outra forma de discernir é observar os frutos. Aquilo que vem de Deus gera paz, promove vida, honra princípios bíblicos, fortalece a fé. Já o que não vem dele tende a gerar pressa, inquietação, quebra de valores, distanciamento da presença. Quando algo parece bom demais para ser verdade, talvez realmente não seja. Ore com base em Provérbios 3:6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Deus não vai te deixar no escuro, mas ele também não grita. Ele sussurra aos que param para escutar. Vale também conversar com pessoas maduras na fé. Às vezes, um amigo espiritual consegue enxergar o que você não está vendo, ou confirmar aquilo que o Espírito já tem falado no seu íntimo. A sabedoria coletiva é um presente que muitas vezes desprezamos. Não caminhe sozinho. Às vezes, a confirmação que você tanto busca está escondida em um conselho humilde de quem te ama de verdade. Lembre-se de Provérbios 11:14. Na multidão de conselheiros, há segurança. E quando aprendemos a confiar no tempo e nas decisões de Deus, mesmo as portas trancadas se tornam motivo de louvor, porque entendemos que, se Ele não abriu, é porque algo melhor está reservado, ou um perigo foi evitado. E nesse processo de escuta e sabedoria, Deus vai conectando pessoas, experiências e conselhos que nos apontam o caminho. Às vezes, através de um mentor, ele nos lembra da direção que já havia nos mostrado. Mentores e conselheiros, Deus também fala. Através de pessoas, por mais íntima que seja a sua caminhada com Deus, Ele nunca te chamou para uma jornada solitária.
O reino é coletivo. E uma das formas mais eficazes que Deus usa para nos guiar, corrigir e encorajar é através de pessoas. Às vezes, esperamos por uma resposta vinda do céu, quando ela está na boca de um conselheiro temente a Deus, bem ao nosso lado. Provérbios 11:14 deixa isso claro. Na multidão de conselhos há segurança. Ou seja, quanto mais ouvimos pessoas sábias, mais protegidos ficamos de escolhas precipitadas e caminhos enganosos. Um mentor espiritual não é alguém que controla sua vida, mas alguém que caminha ao seu lado, que já enfrentou batalhas semelhantes e pode te orientar com maturidade e temor. Pode ser um pastor, um líder, um amigo mais experiente na fé ou até um familiar. O importante é que essa pessoa ame a Deus, tenha compromisso com a verdade e deseje ver você crescer. Paulo teve Barnabé, Timóteo teve Paulo, Ruth teve Noemi. Ninguém chegou longe no propósito sozinho. Deus se revela no relacionamento. Mas não se trata apenas de receber conselhos. Ser ensinável é uma postura do coração. Muitos perdem a direção porque acham que já sabem o suficiente ou porque têm medo de parecer fracos ao pedir ajuda. A verdade é que reconhecer a própria limitação é sinal de sabedoria. Quando você se abre para aprender com quem já percorreu parte do caminho, você encurta processos, evita erros e cresce mais rápido. Humildade não é fraqueza, é uma chave que abre portas que o orgulho jamais alcançaria. Se você ainda não tem um mentor, comece orando por isso. Peça a Deus que te conecte com pessoas que edifiquem a sua fé. E enquanto esse mentor não aparece formalmente, aproveite o acesso que você já tem a conteúdos transformadores, livros, pregações, testemunhos, estudos bíblicos. Leia biografias de pessoas que impactaram o mundo com sua fé, como Hudson Taylor, Corrie ten Boom, Charles Spurgeon, A.W. Tozer. Cada uma dessas histórias carrega conselhos vivos, capazes de gerar transformação profunda. Outra forma prática é buscar conselhos antes de tomar decisões importantes. Não tome caminhos baseados apenas na emoção ou no impulso. Compartilhe com alguém maduro. Às vezes, uma simples pergunta como "O que você faria no meu lugar?" já ilumina ângulos que você não enxergava. E lembre-se, o verdadeiro conselheiro aponta para a vontade de Deus, não para o que é mais fácil. Se o conselho te afasta da palavra, descarte. Mas se te aproxima da presença, abrace. Também vale destacar que um bom conselheiro é aquele que tem liberdade para te confrontar com amor. Ele não passa a mão sobre seus erros, mas também não te condena. Ele corrige, encoraja e intercede. Às vezes, uma exortação pode doer no início, mas salvar no futuro. Provérbios 27:6 diz: "Leais são as feridas feitas pelo amigo." Ou seja, melhor um amigo que fala a verdade do que alguém que finge apoio e te deixa cair no erro. Aprenda a reconhecer a voz de Deus, mesmo nas palavras firmes de quem te ama. E quanto mais você se abre para esse tipo de conexão, mais você cresce, amadurece e enxerga sua caminhada com clareza. Os conselhos certos te fazem caminhar com segurança, mas é a obediência diária que realmente te leva ao centro da vontade de Deus. E é nesse cotidiano, feito de pequenos passos fiéis, que o propósito se constrói. Obediência diária. O propósito. Está no presente. Uma das maiores armadilhas na busca pelo propósito é acreditar que ele está sempre no futuro, como se fosse algo distante, esperando um grande momento ou uma grande oportunidade para acontecer. Mas a verdade é que o propósito começa no agora. Está escondido nos pequenos atos de obediência que realizamos todos os dias. Jesus disse: "Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito." Lucas 16:10. Ou seja, antes de você viver algo grandioso, precisa demonstrar fidelidade nas tarefas simples que parecem não chamar atenção. A jornada de Davi é um exemplo claro disso.
Antes de derrotar Golias, ele cuidava das ovelhas do pai com zelo. Era ali, nos campos anônimos, que ele aprendia a lutar com leões e ursos, que mais tarde seriam vitórias maiores. Deus o estava treinando, mesmo quando ninguém estava olhando. A obediência diária forja o caráter e revela o coração. Porque cumprir propósito não é sobre impacto imediato, é sobre constância. É fazer com excelência aquilo que está nas suas mãos hoje, sabendo que cada ato tem peso no céu. Talvez você pense, mas minha rotina é tão comum, como isso pode fazer parte do propósito? A resposta é: tudo que você faz com amor, com intenção e com obediência entra no plano de Deus. Lavar a louça, cuidar de uma criança, atender com paciência no trabalho, orar por alguém em silêncio. Tudo isso pode ser parte do seu chamado se feito com fé. Deus não mede o tamanho do que fazemos, mas o coração com que fazemos. Ele observa o secreto e recompensa publicamente. Uma prática poderosa é começar o dia perguntando: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Parece simples, mas muda completamente a perspectiva. Você passa a perceber oportunidades onde antes via apenas rotina. Aquela conversa com um colega, aquele abraço em alguém triste, aquele tempo de silêncio com Deus, tudo se transforma em propósito vivido. Obediência diária é andar com Deus passo a passo, sem pressa, sem pular etapas, confiando que cada sim dado a Ele está pavimentando o caminho. Além disso, a obediência diária nos protege. Quando seguimos as instruções do Senhor, evitamos desvios, nos blindamos de ciladas e ficamos sensíveis à direção do Espírito. É como caminhar com um guia experiente numa floresta desconhecida. Mesmo que você não veja o caminho completo, sabe que está sendo conduzido por alguém confiável. E quanto mais obedecemos, mais confiança ganhamos. A fé se fortalece e a sensibilidade espiritual se amplia. Obedecer é um músculo que se fortalece com o uso. É importante lembrar que nem sempre a obediência será fácil. Às vezes, ela vai exigir renúncia, paciência e até mesmo silêncio. Mas cada ato de obediência é como uma semente lançada. Pode demorar para brotar, mas vai florescer no tempo certo. Deus vê aquilo que ninguém vê, e quando Ele encontrar fidelidade no hoje, Ele confiará mais responsabilidades amanhã. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ser constante. Quem obedece com amor está mais perto do coração de Deus do que imagina. E é justamente no meio dessa constância que surgem os desafios maiores. A obediência, por mais preciosa que seja, não nos isenta das lutas. Pelo contrário, às vezes, o propósito atrai resistência, mas até isso tem função, porque são nas provações que o propósito se aprofunda. Lutas e provações. Quando o propósito enfrenta resistência, muita gente acredita que, ao encontrar seu propósito, tudo se tornará fácil, fluido, sem obstáculos. Mas a verdade é justamente o oposto. Quanto mais alinhado ao plano de Deus você estiver, maior será a resistência enfrentada. Porque viver o propósito é nadar contra a maré do mundo, desafiar estruturas, romper padrões e, principalmente, ameaçar as obras do inimigo. Por isso, provações não significam ausência de Deus. Muitas vezes são sinais de que você está no caminho certo. Jó, Paulo, José, Davi, todos viveram grandes lutas antes e durante o cumprimento de seus propósitos. O próprio Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, enfrentou rejeição, traição, sofrimento e cruz. Ele foi incompreendido, perseguido e acusado. Mas tudo isso fazia parte do plano. E se até ele passou por isso, por que nós esperaríamos algo diferente? Em João 16:33, ele nos alerta: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Essa é a chave. Entender que a luta é real, mas a vitória já está garantida. A resistência não veio para te destruir, veio para te fortalecer. As provações têm um poder de purificação e alinhamento que a bonança não tem. São nos dias difíceis que a nossa fé é provada, que o nosso caráter é revelado e que o nosso amor por Deus se torna mais verdadeiro. Quando tudo está bem, é fácil louvar. Mas é no meio da tempestade que aprendemos a confiar de verdade. Paulo disse em Romanos 5:3-4 que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Ou seja, a dor tem um propósito, ela nos transforma por dentro. Se você está enfrentando lutas mesmo buscando fazer a vontade de Deus, não se culpe e nem pense em recuar. Há algo acontecendo nos bastidores que você ainda não vê. Deus está te moldando para algo maior. E muitas vezes é nessa fase que Ele te aproxima dele de um jeito mais profundo. As lágrimas viram oração. O silêncio vira escuta. A dor vira combustível. E quando você menos espera, percebe que está mais forte, mais sensível, mais preparado para avançar. A prova que você passa hoje é a unção que você carregará amanhã. Uma dica prática em tempos de provação é manter um diário espiritual. Anote o que sente, os versículos que te fortalecem, as orações respondidas, os aprendizados. Isso vai te lembrar, em momentos de escuridão, das luzes que Deus já acendeu no caminho. Outra dica é se cercar de pessoas que te levantem em oração e te lembrem do seu propósito. Quando tudo parecer escuro, ouça novamente a promessa. Volte às palavras que Deus te deu, leia salmos, escute louvores que fortaleçam sua fé e não isole sua dor, compartilhe com quem caminha na mesma fé. As batalhas também revelam quem está ao seu lado. Durante as provas, máscaras caem e alianças verdadeiras se formam. É nesse momento que você descobre quem caminha com você por conveniência e quem caminha por aliança. Jesus tinha multidões ao seu redor, mas na cruz estavam apenas alguns, poucos. E está tudo bem. O propósito não exige plateia, exige firmeza. Deus não te chamou para agradar todos, mas para permanecer firme nele, mesmo quando tudo parecer desmoronar. E quando você passa pela prova e permanece, algo poderoso acontece. Você carrega autoridade. A autoridade não vem só da palavra, vem da vivência. Quem sofreu e permaneceu ensina com mais peso, e essa autoridade silenciosa se transforma em frutos, frutos de quem aprendeu a permanecer no centro da vontade de Deus, mesmo debaixo de pressão. A satisfação real. Quando vivemos no centro da vontade de Deus, há uma paz que o mundo não pode dar, uma satisfação que o dinheiro não compra, uma alegria que não depende das circunstâncias. Essa é a sensação de estar exatamente onde Deus te quer, fazendo exatamente o que Ele te chamou para fazer. Viver no centro da vontade de Deus não é viver sem problemas, mas é viver com a consciência de que está no lugar certo, mesmo quando tudo parece incerto. João 15:5 diz: "Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto." Fruto não é só resultado externo, é realização interna. A verdadeira satisfação vem quando paramos de correr atrás de aplausos e começamos a buscar a aprovação divina. Quando entendemos que vale mais estar em paz com Deus do que agradar o mundo. Viver no centro da vontade dele é andar em comunhão, ter o coração alinhado, os passos guiados e a mente descansando. É olhar para o dia e dizer: Senhor, hoje eu fui útil para o teu reino. Esse tipo de vida tira o peso da performance e coloca sobre nós o manto da presença. A leveza que nasce disso é transformadora. Muita gente busca felicidade em conquistas, bens, status, relacionamentos, e ainda assim se sente vazia. É porque foram feitas para algo maior,
para viver em sintonia com o Criador. Não é que essas coisas sejam ruins, mas fora da vontade de Deus, tudo fica sem cor. Um trabalho excelente pode virar prisão. Um relacionamento bonito pode virar confusão. Um sonho alcançado pode virar frustração. Só no centro da vontade de Deus é que o coração encontra repouso. É onde a alma para de correr e começa a florescer. E não pense que viver esse centro depende de uma grande revelação ou de algo místico. Às vezes, é simplesmente obedecer o que já se sabe. Amar o próximo, perdoar, ser generoso, cuidar da família, falar de Jesus. Pequenos atos de obediência diária colocam você nessa rota divina. O Espírito vai confirmando com paz e a palavra vai iluminando os passos. Você sente que está no ritmo do céu. Não precisa mais provar nada para ninguém. Apenas andar com Ele. E isso é mais do que suficiente. Um bom termômetro para saber se está vivendo no centro da vontade de Deus é observar os frutos. Você tem experimentado paz no meio das pressões? Tem sentido alegria mesmo nas tarefas simples? Tem enxergado propósito até nas dores? Então sim, provavelmente está onde deveria estar. Porque fruto não é só visível, ele também é sentido. Gálatas 5:22 nos lembra: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. E isso ninguém pode falsificar. Quando o céu habita dentro, a vida floresce por fora. E mesmo que ainda existam dúvidas sobre o futuro, quando você vive no centro da vontade de Deus, não sente desespero, sente esperança, porque sabe que Ele está conduzindo, mesmo sem mostrar tudo. E essa confiança gera descanso. Não é mais preciso correr, não é mais preciso competir. A jornada deixa de ser uma corrida para virar uma caminhada com o Pai. E isso muda a forma como você enxerga a missão, a dor, as pessoas e a si mesmo. E quando a alma se encontra nesse lugar de plenitude, nasce um desejo natural de compartilhar essa graça com os outros. A satisfação que você experimenta não fica contida, ela transborda. E é nesse transbordar que o propósito se multiplica. Multiplicando o propósito, a missão vai além de você. Quando alguém descobre seu propósito em Deus, uma das primeiras mudanças visíveis é que o foco sai do eu e se volta para o nós. Porque propósito nunca termina em você. Ele começa em você, mas é projetado para alcançar outros. Você é a ponte, não o destino. A missão que Deus confia a cada um carrega embutida a responsabilidade de gerar frutos na vida de outras pessoas. Jesus disse: vós me escolhestes a mim, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. João 15:16. Ou seja, a missão verdadeira deixa legado. Multiplicar o propósito significa permitir que aquilo que Deus plantou em você se espalhe como sementes em solo fértil. Pode ser através de uma palavra, um exemplo, um abraço, um conselho, um conteúdo. Às vezes você nem percebe, mas está impactando alguém profundamente só por ser fiel ao que foi chamado para viver. Quando você serve com amor, ensina com clareza, escuta com empatia, lidera com humildade, você está multiplicando a presença de Deus em ação. E isso tem muito mais poder do que qualquer fama ou palco. Um exemplo prático está nos discípulos. Jesus investiu tempo, amor e ensinamentos neles e depois os enviou para multiplicar o reino. Eles não ficaram apenas ouvindo. Eles colocaram em prática. Por isso, até hoje, os frutos desse discipulado permanecem. Da mesma forma, tudo que você vive com Deus tem o potencial de gerar transformação duradoura na vida de alguém. Basta estar disposto a compartilhar sem vaidade, sem pressa. Deus é especialista em usar pessoas comuns para realizar coisas eternas. Multiplicar também é mentorear. É caminhar ao lado de alguém que está começando, que ainda está confuso, inseguro ou quebrado.
É estender a mão e dizer: vem, eu já passei por isso, deixa eu te mostrar o caminho. Não é ser melhor, é ser disponível. Todo mundo precisa de alguém que acredite. E às vezes, o que você tem, sua experiência, sua escuta, sua fé, é exatamente o que alguém está pedindo a Deus. A missão se multiplica quando você para de olhar só para cima e começa a olhar também para os lados. Outro aspecto importante dessa multiplicação é o exemplo. A forma como você vive o Evangelho fala mais alto do que qualquer discurso. Sua coerência, sua postura diante das dificuldades, seu modo de tratar as pessoas, seu senso de justiça, tudo isso é uma pregação contínua. Como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Não é sobre perfeição, é sobre autenticidade. O mundo precisa de cristãos que vivem com propósito, não só que falam sobre ele, e quanto mais você vive com esse senso de missão, mais Deus confia novas sementes em suas mãos. Ele vê que você não guarda só para si, que compartilha, que serve. E aí o reino cresce. Cresce na sua casa, na sua rua, no seu trabalho, nas redes sociais, onde você estiver. Multiplicar é construir uma ponte entre a graça que você recebeu e a vida de quem ainda está perdido. É fazer com que o que Deus te deu chegue onde você talvez nunca vá fisicamente, mas vai através do impacto gerado. E esse impacto não se limita ao tempo presente. Ele se projeta na eternidade, porque tudo que fazemos aqui, se for feito com amor e fé, ultrapassa o agora. E é olhando para essa dimensão eterna que percebemos. O nosso propósito está profundamente ligado àquilo que nunca passará. Vivendo com eternidade em mente, o propósito final, tudo o que fazemos nesta vida, está caminhando em direção a um destino que vai além do tempo, a eternidade. E quando enxergamos a vida sob essa perspectiva, cada escolha muda de peso, cada atitude ganha valor, cada decisão se torna semente de algo eterno. Colossenses 3:2 nos orienta: pensai nas coisas do alto e não nas que são da terra. Essa instrução não é um chamado à alienação, mas à lucidez espiritual. Viver com os olhos na eternidade é viver com sabedoria, propósito e intenção. É entender que o agora é só o começo. O verdadeiro propósito não termina no impacto terreno, ele ecoa na eternidade. Aquilo que você constrói em Deus permanece para sempre. E as orações que você faz hoje, os testemunhos que compartilha, os filhos que ensina, os discípulos que forma, as vidas que alcança, tudo isso estará diante de Deus um dia. E nesse dia, Ele não vai perguntar quantos seguidores você teve, mas quantas pessoas você amou de verdade, quantas você guiou até Ele, quantas você serviu com fé. O céu conta diferente. Viver com eternidade em mente é trocar pressa por direção, vaidade por presença, reconhecimento por fidelidade. É fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém vê. É entender que o maior aplauso que alguém pode receber é ouvir de Jesus: muito bem, servo bom e fiel. Mateus 25:21. Isso vale mais do que qualquer prêmio na terra. Quem vive com o olhar fixo no céu não se distrai com as vaidades do mundo. E quanto mais você se aproxima desse entendimento, mais livre você se torna. A eternidade também nos lembra que essa vida é passageira. Isso não é motivo de medo, mas de urgência. Urgência em amar melhor, servir mais, perdoar rápido, pregar com ousadia. Porque a qualquer momento o Rei pode voltar. E quando Ele voltar, que Ele nos encontre vivendo com propósito, não apenas existindo. Que Ele nos ache em missão, não em distração. O céu é o destino final, mas o chamado começa agora. E cada dia que você acorda é mais uma chance de alinhar sua vida com o plano eterno de Deus.
Se você deseja viver com esse tipo de consciência, aqui vai uma prática simples. Ao fim de cada dia, reflita e se pergunte: hoje, minhas escolhas apontaram para a eternidade ou para a vaidade? Essa pergunta tem poder de reposicionar seu foco. Você também pode manter versículos como Filipenses 3:20, a nossa pátria está nos céus, visíveis como lembrete constante de que o seu chamado é maior do que qualquer circunstância momentânea. E sempre que se sentir perdido, volte o olhar para o trono. Lá está a origem e o fim de tudo. Agora que você ouviu tudo isso, me diga, você vai continuar ignorando o vazio ou vai aceitar o convite de Deus para viver com propósito? Vai deixar que a rotina decida seus passos? Ou vai buscar entender de uma vez por todas por que você foi criado? A sua vida é valiosa demais para ser levada no piloto automático. Deus já traçou um plano para você, e esse plano não depende da sua perfeição, mas da sua entrega. Talvez você esteja esperando por uma grande revelação, mas Deus já te deu vários sinais. A inquietação que você sente, os dons que carrega, as paixões que queimam dentro de você, tudo isso é parte do mapa. A questão agora é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai guardá-lo numa gaveta ou vai dar o primeiro passo hoje? A transformação começa quando você para de fugir e decide responder. Se esse vídeo falou com você, curta agora e se inscreva no canal. Isso não é só para fortalecer o conteúdo, é para você continuar recebendo mensagens que alimentam sua alma e direcionam seus passos. E me responde nos comentários, qual parte dessa jornada mais te confrontou? Qual decisão você sente que precisa tomar agora? Eu quero ler, orar com você e continuar caminhando junto.